Então agora vamos ver como podemos percorrer conjuntos ordenados e aplicar um conjunto de instruções a cada um dos elementos desses conjuntos. Portanto, vamos ver isso com o ciclo for, vamos voltar ao exemplo das enzimas de substituição para agora aplicar a todos aqueles fragmentos e vamos ver depois como iterar pelos índices dos elementos com a função range e ver alguns outros exemplos de, por exemplo, cálculo de médias e outras estatísticas simples. Portanto, a ideia aqui será ver exemplos de como podemos usar ciclos para repetir conjuntos de instruções as vezes que nós quisermos. Então vamos começar pela sintaxe do ciclo for. Esta instrução for permite-nos dizer ao interpretador para aplicar um conjunto de instruções para todos os elementos de um certo conjunto de elementos. Portanto, é mais especificamente para todos os elementos de um iterável. Já vamos ver um pouco mais em detalhe o que é um iterável, mas a sintaxe do for será for, um nome válido de uma variável, convém que seja uma variável nova, que é para não estragarem outras variáveis que estão a usar, in, e depois um iterável. Um iterável é qualquer objeto capaz de fornecer elementos um de cada vez. Dentro do ciclo, nós agora vamos ter um conjunto de instruções que assinalamos ao interpretador, dizemos ao interpretador que pertencem ao ciclo pela indentação. Portanto, a primeira linha, tal como fizemos com as funções, a primeira linha vai acabar nos dois pontos, isto indica que começa um bloco de código a seguir, e esse bloco de código está indentado em relação a esta linha. Portanto, todas as linhas a seguir que venham com uma indentação maior, estamos a dizer ao interpretador que pertencem àquele ciclo, neste caso. O que esta instrução vai fazer é, para cada elemento deste iterável, esta variável vai referir esse elemento e vão ser executadas todas as instruções que estão dentro do bloco. Depois de serem executadas todas essas instruções, a variável passa a referir o próximo elemento e novamente são executadas estas instruções. E isto vai ser feito para todos os elementos do ciclo. Portanto, o for permite-nos aplicar um conjunto de instruções a todos os elementos de um conjunto ordenado de objetos. Para calcular, aqui podemos ver um exemplo para calcular a soma de um conjunto de valores. Nós temos aqui nesta lista, vale uma lista de números, temos estes números, 3, 7, 1, 2, e vamos criar este ciclo for v in val. Neste ciclo, a variável v vai referir cada um daqueles valores, um de cada vez. Portanto, na primeira iteração do ciclo, v vai ter o valor 3. Na segunda iteração, v vai ter o valor 5 e assim por diante até chegar ao fim. Aqui, esta linha total igual a total mais v está indentada em relação ao for e isto diz ao interpretador que pertence ao ciclo. Portanto, aquele será o código que vai ser executado para todos os passos do ciclo, todas as iterações do ciclo. E o que nós estamos a fazer aqui é atribuir à variável total o resultado de somar total a v. Este é um tipo de coisas que se faz sempre que querem acumular valores. Para isso, precisamos primeiro de ter um valor para o total, porque senão, quando o interpretador chegar aqui, vai dar um erro porque não consegue fazer esta conta, se não tiver o total. Começamos pelo total a 0 e agora vamos fazer a soma aqui no total. Portanto, o total começa com 0, o v primeiro é 3 e temos aqui 0 mais 3 e vamos guardar no total. Na segunda iteração, o v vale 5, o total já tinha o 3 da iteração anterior, portanto ficamos com 3 mais 5 e o 8 é guardado no total. E vamos fazer isso até que no fim do ciclo o total tenha a soma de todos aqueles valores. Este print já está indentado para trás, ao nível do for, o que quer dizer, está a indicar ao interpretador que isto já não faz parte do bloco do for. Portanto, esta instrução só vai ser executada depois do for acabar, depois de percorrer todos os valores que estão na lista. Portanto, lembrem-se, a sintaxe for, o nome de uma variável que vão usar para o ciclo, in,
o nome de um iterável, um objeto iterável que permita fornecer valores por ordem, 2 pontos, e depois indentado todas as instruções que vocês querem fazer a cada passo da iteração. Quando a indentação volta atrás, isso indica ao interpretador que o ciclo já acabou, portanto só começa a executar aí depois de fazer o ciclo todo. Agora, esta parte é extra, vocês não precisam de memorizar isto para o teste ou assim, mas ajuda a perceber o que é que acontece nos ciclos e o que é um iterável, no fundo. Em concreto, um iterável, um iterable em Python, é um objeto que implementa este método especial, 2 underscores iter, 2 underscores, e que quando esse método é chamado, devolve um iterador. E um iterador é um objeto que implementa este next, que permite pedir o próximo elemento. E é isto, qualquer objeto que tenha estas propriedades pode ser usado num ciclo for. E isto inclui strings, listas, tuplos, dicionários, que vamos ver mais tarde, etc. Portanto, vamos supor que nós criamos esta lista com large, 42, 3,14 e chamamos aquele método especial iter da lista. Este método especial é especial porque tem aqueles underscores. Os métodos que têm os underscores no início e no fim normalmente são reservados para certas coisas do interpretador ou de bibliotecas. E o que isto faz é simplesmente devolver um objeto que vai permitir iterar por todos os elementos da lista. Portanto, cada vez que chamamos aquilo, estamos no fundo a fazer um reset no ciclo e a começar do início. Este objeto, este iterador, implementa um método next que vai dando cada um dos elementos da lista um de cada vez. Portanto, se eu chamar o next, obtenho o primeiro elemento da lista, mas depois de chamar o next outra vez, obtenho o segundo elemento da lista, e se chamar o next outra vez, obtenho o terceiro. Se eu tentar chamar o next mais uma vez, ele dá-me uma exceção, stop iteration, porque já chegou ao fim. Portanto, basicamente, qualquer objeto que implementa aquilo pode ser usado no for, porque aquilo que o interpretador vai fazer no ciclo for é primeiro pedir o iterador do objeto, ou seja, começar pelo primeiro elemento, e depois vai pedindo next até já não haver mais, e aí para o ciclo. Portanto, vocês podem usar qualquer objeto ali que tenha esta funcionalidade. Não é obrigatório memorizarem isto, mas ajuda-vos a perceber o que é que se passa no ciclo for e que tipo de objetos é que depois vocês podem usar dentro do ciclo for. Basicamente, qualquer objeto que seja capaz de fornecer um elemento de cada vez pode ser usado no ciclo for. Então vamos voltar ao nosso exemplo das enzimas de restrição. Nós tínhamos aqui a função que fazia o corte do ADN, obtemos uma lista de fragmentos e agora queremos ver os comprimentos dos fragmentos, mas não queremos estar a escrever isso um a um, porque se forem muitos fragmentos é muito trabalho para isso. Então o que podemos fazer é, para cada fragmento na lista dos fragmentos, vamos fazer um print do comprimento desse fragmento. O que isto vai fazer é esta variável frag vai receber o primeiro elemento da lista, depois o segundo, depois o terceiro. Para cada um desses vai ser executado o código que está ali indentado. Já agora, se vocês fizerem isto diretamente na consola, no IPython, quando vocês escrevem a primeira linha, for frag in fragments, 2 pontos, o IPython sabe que o que se segue é um bloco de código. Então vai-vos pôr ali aquelas reticências, uma indentação, e vocês escrevem diretamente aqui. Para o IPython saber que vocês acabaram de escrever o bloco de código, têm de pôr uma linha vazia. Porque se vocês fazem agora Enter, ele não vai executar. Isto pode continuar, vocês podem querer pôr mais linhas no bloco de código. Então vocês podem escrever as linhas que quiserem, e depois fazem Enter, e aí é que ele executa. Se vocês fizerem isso no editor, enfim, é o normal. Estão simplesmente a escrever o código, só vai ser executado quando correrem. Isto é só o que acontece quando vocês estão na consola a escrever um bloco destes. Portanto, lembrem-se, quando vocês escrevem um bloco de código destes na consola, têm de pôr uma linha vazia para avisar a consola que acabaram de escrever o código. E agora, o que vemos são os comprimentos dos vários fragmentos. Portanto, aquela instrução print é executada uma vez para cada fragmento da nossa lista de fragmentos. Mas vamos supor que nós não queremos indicar apenas o comprimento, queremos indicar também
o índice, a posição da sequência na lista. Às vezes nós precisamos ter as duas coisas, o valor e o índice onde ele está na lista. Uma forma bastante prática de fazer isso é usar esta função range. Na verdade isto não é uma função, é uma classe que produz objetos, mas na prática a aparência que tem é como se fosse uma função, portanto vamos chamar-lhe função. E o que esta função faz é fornecer um iterável que permite percorrer um conjunto de números. A forma mais simples de usar é simplesmente dizer quantos números nós queremos e esta função vai dar ao ciclo números começando com 0 até dar tantos quanto nós pedimos. Por exemplo, se quisermos 5, vai-nos dar 0, 1, 2, 3, 4. Podemos usá-la de uma forma mais genérica porque podemos dizer o início, o fim e o passo. Podemos pôr todos estes argumentos se quisermos. Por exemplo, do 6 ao 18, de 3 em 3, ele vai-nos dando do 6 ao 18, de 3 em 3. Portanto, se quiserem fazer uma coisa assim mais rebuscada, podem fazer. Mas o uso mais comum desta função é simplesmente com um argumento, porque, se vocês virem, estes números, de 0 até 4, são os índices de um conjunto de 5 elementos. Portanto, se nós tivermos o range do comprimento de um conjunto, nós obtemos todos os índices desse conjunto. Portanto, conseguimos percorrer esse conjunto pelos índices. Então podemos fazer isso assim. Vamos fazer com que esta variável índice, ix, vai variar, vai tomar todos os valores fornecidos pelo range como argumento o comprimento da nossa lista de fragmentos. Neste caso, a nossa lista de fragmentos tem 3 elementos, portanto o seu comprimento é 3, o range 3 dá-nos 3 números inteiros começados por 0, portanto o 0, 1, 2. São exatamente os índices daquele conjunto de 3 elementos. Portanto, podemos fazer agora assim, fazemos o print do índice e do comprimento da lista de fragmentos do elemento que está lá nesse índice. Portanto, a lista de fragmentos, vamos buscar o elemento em x, pedimos para calcular o comprimento e imprimimos isso. Desta maneira temos o de índice 0 que tem 24, o de índice 1 tem 32 e assim por diante. Portanto, estamos a aplicar aquela instrução, aquele print, a todos os elementos da lista, mas estamos a percorrer a lista pelos índices, não pelos elementos da lista. Portanto, a diferença aqui é que, enquanto aqui atrás esta variável de frag ia apontar para cada uma das strings que estava na lista de fragmentos, neste caso, a variável ix está a tomar valores, o valor 0, o valor 1, o valor 2, que são os índices naquela lista. E isto é útil se vocês, por exemplo, quiserem comparar duas listas e tiverem de ir percorrendo com o mesmo índice para as duas, ou se vocês precisarem do índice para alguma coisa. Há aqui esta função, este enumerate, que também não faz parte da matéria, não há nada que vocês precisem saber isto para conseguir fazer, mas que pode ser conveniente em situações como esta, em que vocês querem o índice e o elemento ao mesmo tempo. O que o enumerate faz é, vocês dão-lhe um conjunto de valores e ele vai devolver tuplos com o índice e o valor. Portanto, a primeira iteração neste ciclo, o x vai ser 0 large, porque o large é aquele elemento de índice 0 da nossa lista. Depois vai ser 1, 42, 2, 3,14, etc. Portanto, o enumerate, em vez de devolver só o índice ou só o valor, vai devolver tuplos com o índice e o valor. E isto é especialmente conveniente se vocês desempacotarem esses tuplos para duas variáveis, uma com o índice e outra com o valor. E então, assim é muito fácil fazer este tipo de coisas em que vocês põem o índice e o valor, porque ficam logo os dois naquelas duas variáveis a cada iteração do ciclo. Portanto, basicamente, isto é um pouco mais complicado que o range, porque aquele enumerate está a devolver tuplos, pares de valores, o índice e o elemento do conjunto, e nós estamos a usar aqui aquela possibilidade de desempacotar estes pares para duas variáveis. Não é? Pomos ali duas variáveis e em vez de ficarmos com um tuplo na variável, vamos ficar cada variável com o seu elemento do tuplo. Mas, se vocês perceberem isto, em todas as situações em que vocês precisam de saber qual é o valor do elemento do vosso conjunto
e em que posição é que está, é muito prático usar o enumerate e têm logo essa informação no ciclo. De qualquer forma, notem que o que vocês fazem com isto, podem também fazer simplesmente com o range. Porque se querem saber qual é o valor desse elemento, vão buscar o elemento à lista, ou ao conjunto. Portanto, em rigor, vocês não precisam de saber o enumerate para resolver os mesmos problemas. É só que o enumerate pode ser mais conveniente, porque vos faz logo isso de uma vez, nestes casos. Então vamos ver alguns exemplos usando ciclos for. Um exemplo simples é calcular a média aritmética. Temos de somar todos os elementos e dividir pelo número de elementos. Nós vamos ver mais tarde que há bibliotecas com funções para fazer isto. Portanto, por exemplo, o NumPy, que tem o logaritmo, também tem as médias e assim. Portanto, em rigor, nós não precisamos estar a calcular isto, mas são exemplos simples que permitem ilustrar como é que usamos os ciclos. Então, o que precisamos é, primeiro, vamos definir a nossa função. Definir a função é este def, o nome da função e o argumento, o parâmetro que vai receber o argumento que será fornecido quando ela for executada. E neste caso nós queremos a média de um conjunto de valores e esse conjunto de valores vai vir num conjunto ordenado de elementos, pode ser um tuplo, pode ser uma lista, que nós vamos ter os valores para somar. Ao menos se conversarem, conversem com a pessoa do lado e não de um lado para o outro da sala, porque isso faz ainda mais assim. Então vamos fornecer, esta função vai receber um conjunto de valores e vai somar os valores que estão nesse conjunto. Portanto, só recebe um argumento, independentemente de quantos valores é que nós queremos calcular a média. Portanto, este é um exemplo de como é útil nós usarmos conjuntos em vez de estarmos a separar por variáveis. Aqui temos a documentação da função, dentro indentada, portanto faz parte da função, e vamos fazer primeiro a soma de todos aqueles elementos. Usamos o mesmo código que tínhamos há bocado, começamos com o total a 0 e agora vamos somar tudo ao total, e no fim devolvemos o total a dividir pelo número de valores, que é o comprimento deste conjunto. Portanto, se quiserem testar, criamos aqui uma lista com um conjunto de números e chamamos a função para ver o resultado. Portanto, lembrem-se também, sempre que fazem uma função, convém testar para ver se o resultado está a dar certo. Um exemplo um pouco diferente, mas que segue a mesma estrutura, é se quisermos calcular a média geométrica. A média aritmética é a soma a dividir pelo número de elementos. A média aritmética é a raiz de índice do número de elementos do produto dos elementos todos. Portanto, é o produto de elementos elevado a 1 sobre o número de elementos. Podemos fazer a mesma coisa, vamos percorrer os valores e vamos fazer o produto aqui. Notem, a diferença é que, enquanto que o total, nós começamos a 0 porque estamos a fazer uma soma e queremos começar sem nada ainda somado, quando estamos a fazer o produto temos que começar com 1, porque começamos a 0 e quando multiplicar vai-nos dar sempre 0 no fim. Okay? Portanto, usamos o elemento neutro da operação que estamos a considerar e vamos fazer agora a mesma coisa que fizemos aqui, só com o produto. O produto é igual ao produto vezes cada valor. E vamos fazendo isto. Portanto, mais uma vez, este tipo de instruções muitas vezes é usada quando queremos acumular resultados, em que vamos fazer o cálculo com a própria variável e depois vamos guardar nessa mesma variável. O único requisito que precisamos de cumprir para que isto funcione é que antes de começarmos a fazer isto, demos algum valor à variável. Porque se não fizermos isto, quando o interpretador tentar avaliar a expressão, vai dar um erro porque não sabe qual é o valor que está na variável. E agora vamos devolver o produto elevado a 1 sobre n. O n é o comprimento dos valores que nós fornecemos, portanto, e o elevado é aqueles dois asteriscos. Sim? Sim. Se nós pusermos aqui parênteses normais em vez de parênteses retos, estamos a enviar um tuplo em vez de uma lista. Que para esta função não faz diferença, porque o tuplo também é uma sequência ordenada. A única diferença é que o tuplo depois não podemos acrescentar coisas, etc. Não é? Portanto, tanto faz. Há outro detalhezinho que é mais aqui para os slides, que é os parênteses retos, percebe-se bem que isto é uma lista. Os parênteses curtos depois fazem um pouco mais de confusão porque estão dentro ali daqueles parênteses. Mas em rigor, tanto faz se é um tuplo, se é uma lista, para este propósito, ok?
Então vamos ver outro exemplo. Queremos calcular estatísticas, média e desvio padrão de um conjunto de valores. A média, já vimos, é a soma a dividir pelo total e já tínhamos essa função implementada, portanto não precisamos de implementar agora. O desvio padrão da amostra é o somatório da diferença ao quadrado entre cada elemento da amostra e a média, e depois isso tudo a dividir pelo número de elementos na amostra e a raiz quadrada desse valor. Portanto, o que precisamos agora é de uma função que calcula o desvio padrão, mas como nós queremos calcular a média e o desvio padrão, não é boa ideia que esta função vá outra vez calcular a média. Portanto, podemos criar esta função de maneira a receber já a média e o conjunto de valores e calcular o desvio padrão com base na média. Assim poupamos cálculo. Então isso será o nosso planeamento aqui. A função que calcula o desvio padrão vai receber a lista de valores e a média já calculada. Vai calcular aqui o desvio padrão. Depois, a função que nos dá as estatísticas vai receber só os valores, vai calcular a média com a função da média e depois vai calcular o desvio padrão dando-lhe o valor pré-calculado da média. Há aqui um detalhe que é, se na função standard def do desvio padrão nós pomos ali um parâmetro chamado min, esta função não vai poder chamar a média, porque a média também se chama min e o Python vai dar prioridade ao nome local desta variável. Mas neste caso não há problema, porque a nossa ideia é mesmo que ela já receba a média para não ter de usar a média. Mas notem que se vocês derem o nome de uma variável local igual a de uma função que essa função precise, depois não conseguem chamar a função, porque esse nome já está a ser usado para a variável local. Okay? Neste caso não temos problema, porque esta não vai chamar a função média, portanto não faz mal. Então vamos criar, se vocês virem aqui, antes de criarmos esta função, precisamos de criar a do desvio padrão. Não conseguimos ter a função da estatística a funcionar sem a do desvio padrão primeiro. Como já temos a função média a funcionar, podemos passar já a do desvio padrão. Se ainda não tivéssemos, tínhamos de começar pela função média, porque depois vai ser preciso primeiro calcular a média para chamar a do desvio padrão. Então vamos criar aqui a função do desvio padrão, que vai receber a média e os valores, e o que vai fazer é simplesmente aplicar aquela fórmula. Portanto, para cada valor nos valores, vamos pôr aqui no total esta diferença quadrática entre o valor e a média. Portanto, basicamente, sempre que vocês virem um somatório, é para fazer uma coisa deste género, é um ciclo em que vão somando ao total. O que põem aqui vai depender do que é que está no somatório. Neste caso é simplesmente somar os valores para a média, neste caso é somar as diferenças quadráticas entre cada valor e a média. E é isso que nós vamos fazer aqui, cada valor menos a média ao quadrado e vamos somar no total. Depois, precisamos de devolver a raiz quadrada disto a dividir pelo número de elementos. Portanto, é o total a dividir por número de elementos, tudo elevado a 0,5. E isto dá-nos o desvio padrão se nós soubermos a média. Então podemos testar, temos aqui um conjunto de valores e queremos o desvio padrão desse conjunto de valores. Temos de dar os valores e temos de dar a média dos valores. E notem o que é que nós podemos fazer aqui. Podemos escrever aqui uma chamada à função min, porque quando o interpretador encontrar isto, antes de chamar o desvio padrão, tem de avaliar aquela expressão para saber que valor é que vai dar naquele lugar. Então vai chamar a função média, que nós temos ali, min, vai calcular a média, e o resultado que receber vai fornecer aqui àquela variável. Dentro da função desvio padrão, min tem este significado. É o valor que nós recebemos nessa variável. Portanto, não é chamada a função. Mas fora, a função continua acessível. Okay? Portanto, desta maneira, vocês podem separar como é que as variáveis, os nomes estão a funcionar em cada lado. Também é fácil perceber porque é que haveria problema se o Python fosse usar este nome min como referindo a outra função. Se ele não der prioridade aos nomes locais, vocês podem estragar o funcionamento de uma função simplesmente porque criaram outra que calha ter um nome igual à variável da primeira. E isso torna impossível depois vocês implementarem o vosso programa separando em subproblemas independentes.
Por isso é que, sempre que o interpretador está a correr uma função, o primeiro sítio onde vai à procura de qualquer nome é na tabela de variáveis da função. E aqui o min refere à variável que está ali como segundo parâmetro. Fora da função, ele agora tem outra tabela de nomes. E aqui fora o min refere a outra função que nós criámos para a média. Okay? Portanto, quando vocês estão a tentar perceber como é que está o código e o que é que ele está a fazer, lembrem-se sempre que o interpretador guarda diferentes espaços de nomes conforme o contexto onde está a executar o código. Então agora vamos criar a nossa função final das estatísticas. Esta vai criar a média, vai calcular a média da amostra chamando a função min, simplesmente recebe os valores, portanto é esta função que calcula a média. Depois vai calcular o desvio padrão chamando a outra função, standardDev, com os valores e a média pré-calculada. E agora temos aqui uma coisa nova que é uma função que devolve dois valores. Se vocês no return puserem vários valores separados por vírgula, o que a função vai devolver é um tuplo com todos esses valores. Portanto, se eu chamar a função statistic sem mais nada, a consola vai mostrar o que é que está nesse tuplo. Esse tuplo tem dois elementos, o primeiro é a média, o segundo é o desvio padrão. Mas, se nos der mais jeito, nós podemos logo desempacotar esse tuplo para duas variáveis, a variável da média e do desvio padrão. E então basta fazer m,std igual às estatísticas e agora ficamos com as duas variáveis ali. Portanto, vocês podem fazer funções que devolvem mais do que um valor. O que essa função vai devolver é um tuplo, com todos os valores que vocês puserem lá. Se do outro lado, quem chama a função der mais jeito de ter esses valores em várias variáveis em vez de ter num tuplo, então podem usar aquela notação para o interpretador desempacotar os valores nas várias variáveis. Agora vamos ver um exemplo em que vamos devolver uma lista que está a ser criada pela função. Nós temos uma função que recebe uma lista de valores, ou um conjunto de valores, e vai devolver uma lista com esses valores todos ao quadrado. Para isso, criamos a função, como de costume, temos aqui a indentação para indicar o corpo da função, e agora vamos começar com o nosso resultado com uma lista vazia. É a mesma ideia que nós vimos do total e do produto e assim, portanto vamos começar com algo ainda sem nada, mas agora o que vamos fazer aqui não é somar, é acrescentar elementos à lista. Então para cada valor, nos valores que recebemos, vamos acrescentar à lista o valor ao quadrado. E então a lista vai ser criada naquele ciclo, vamos acrescentando elementos à lista e cada elemento é o quadrado do elemento correspondente na lista original. Aqui vamos testar, temos 1, 2, 3, 4, ficamos com 1, 4, 9, 16, etc. Estão a ver agora aqui a construção ligeiramente diferente em que estamos a acrescentar elementos à lista. Este é outro exemplo em que acrescentamos elementos à lista, mas desta vez vamos calcular os números da série de Fibonacci. Se vocês se recordam, a série de Fibonacci é definida, começa com o 0 e o 1, e depois cada valor é a soma dos últimos dois. Isso é fácil de fazer com o que nós já vimos, com ciclos e a indexação dos elementos nos vetores. Nós vamos começar com os primeiros dois elementos da série de Fibonacci, o 0 e o 1, e agora vamos fazer um ciclo por tantos elementos quantos elementos que faltam. Como já começamos com 2, os que nos faltam será o número que nos foi dado para o número de elementos da lista, menos 2, que são aqueles que nós já pusemos no início, aqueles que estão fixos logo à partida. E vamos usar para isso aquela função range. Lembrem-se que a função range vai-nos devolver tantos números inteiros, começando em 0, quanto o que nós dermos no argumento. Mas aqui temos um caso especial em que não nos interessa qual é que é o número, porque aquilo que nos interessa é fazer isto o número certo de vezes. Não nos interessa se o número que vem é o 0, se é o 1 ou assim, porque nós vamos calcular o próximo número da série de Fibonacci, sempre com base nos últimos dois. Portanto, o que estamos a fazer aqui é, nos números de Fibonacci, esta lista, que começamos com 2 elementos, vamos acrescentar um novo elemento. E esse elemento é a soma dos últimos dois que estão na lista. O último que está na lista é o da lista índice menos 1, lembra-se que podemos indexar do fim, e o penúltimo é o de índice menos 2.
Então o que é que acontece na primeira iteração? Nós temos estes dois elementos, o último é o 1, o penúltimo é o 0, então aqui vamos somar o último, que é o 1, com o penúltimo, que é o 0, obtemos o 1 e vamos acrescentar à lista, com o append. Então agora a lista vai ter 0, 1, 1. Na iteração a seguir, os últimos dois elementos serão o 1 e o 1. Quando nós os somamos, obtemos o 2 e então vai ficar 0, 1, 1, 2. Depois soma o 2 com o 1, depois o 3 com o 2 e assim por diante. Portanto, nós conseguimos ir construindo a lista com os números de Fibonacci, somando sempre os últimos dois na lista a cada iteração. Agora, notem que para fazer isto, não nos interessa qual é o número em que nós estamos. Não interessa se é o número 0, se é o número 1, o 2, porque nós não estamos a usar esse número para nada. E então, existe uma convenção no Python que é, quando vocês têm uma variável que precisam de usar, porque pela sintaxe é obrigatório, por exemplo, quando estão a desempacotar valores, ou quando estão num ciclo ou assim, mas vocês não querem saber do que é que está nessa variável, então, por convenção, usamos o underscore como nome da variável. O underscore é um nome válido. Vocês podem ter uma variável chamada underscore, para o interpretador não faz diferença nenhuma. É apenas uma convenção para quem está a ler o código perceber que aquela variável não interessa. Isso pode ser usado noutros contextos. Vamos supor que vocês querem chamar esta função estatística, mas só querem o desvio padrão. Vocês podiam fazer isto, underscore standard deviation, e estavam a indicar que não querem a média para nada, que não vão usá-la a seguir, só querem o desvio padrão. Portanto, em qualquer sítio em que vocês tenham de usar uma variável, se não vos interessa o valor da variável, podem usar uma variável qualquer, podem inventar o vosso nome, mas a convenção em Python é pôr um underscore para quem está a ler o código perceber que aquela variável só está lá porque tem de estar, mas não interessa. Sim? N-2. O range dá-nos um número de iterações igual ao argumento que nós fomos lá. Por exemplo, se puseres lá 3, dá-te o 0, 1, 2, não é? E faz 3 iterações. Nós queremos N números de Fibonacci, por exemplo 10, mas já começamos com os dois primeiros. Então falta-nos calcular 10 menos 2, falta-nos calcular os 8. E então isto é para repetir esta instrução para o número que nos falta, que são todos os que queremos, menos os dois que já pusemos ali. Okay? Não nos interessa o resultado do range, porque tanto faz qual é o número que vem. Nós só estamos a usar o range para garantir que é o número certo de iterações que vamos fazer. Okay? Agora, isto na verdade funciona bem. Se nós fizermos, por exemplo, 10, ele vai-nos dar 10, os 10 primeiros números de Fibonacci. Não funciona bem se nós pedirmos só um, por exemplo. Porque ele começa logo com estes dois, depois, se este for 1, ali fica o range com menos 1 e não nos dá iteração nenhuma, portanto não chega a executar esta linha, mas já tem lá 2. A melhor maneira de resolver este problema é com condições, é testar o número que nos é pedido. E isso vamos ver só para a semana. Mas por enquanto também podíamos resolver parcialmente este problema pedindo depois só os primeiros N números da lista. Em geral, isso vai-nos dar todos, porque se o N for maior que 2, dá-nos todos os números da lista, mas se o N for menor que 2, for por exemplo só 1, então corta a lista e dá-nos só o primeiro. Portanto, em geral, vocês, sempre que querem acrescentar valores à lista, vão usar um destes dois métodos. O append acrescenta um elemento ao fim da lista e o extend acrescenta todos os elementos de um conjunto ao fim da lista. Notem aqui a diferença. Se eu fizer o append, se eu tiver esta lista e fizer o append do ABC, esta string será acrescentada como uma string ao fim da lista. Mas se eu fizer o extend do ABC, cada elemento da string vai ser acrescentado no fim da lista. Portanto, a diferença é esta. O append serve para acrescentar um objeto ao fim da lista. Esse objeto até pode ser um conjunto de coisas, mas vai como um objeto para o fim da lista. O extend serve para acrescentar ao fim da lista qualquer objeto que possa ser iterado, que tenha elementos. E aí vai acrescentar ao fim da lista todos os elementos desse objeto. Okay? Portanto, usem o extend se querem pôr todos os elementos um a um no fim da lista, usem o append se há uma coisa que querem pôr no final da lista. Então vamos ver só mais um exemplo.
Vamos supor que nós temos aquele texto tirado da Wikipédia da entrada para Portugal e nós queremos obter uma lista com os tamanhos de todas as palavras que estão naquele texto. Agora, o problema disto é que as palavras podem estar separadas por espaços, por pontos, por ponto de exclamação, ponto de interrogação, etc. Há muitas maneiras de separar as palavras no string. Nós temos a possibilidade de fazer split, mas o split só recebe uma coisa de cada vez. Portanto, vamos ter de fazer aqui algumas funções para conseguir decompor isto em palavras e contar quantas letras é que tem cada uma. Então vamos ver o que é que nós podemos usar. Nós podemos fazer o split sem nenhum argumento ou com o none, e aí vai partir por todos os espaços em branco. Estão a fazer outra vez muito barulho. Se nós dermos como argumento ao split o none ou não dermos argumento nenhum, ele vai partir a string por tudo o que for espaço em branco. Podem ser tabs, conjuntos de espaços, mudança de linha, etc. Mas tudo aquilo que é invisível vai usar para partir. Então, se nós tivermos este texto, que muda ali de linha e tem aqui vários espaços, se fizermos o split sem argumentos ou com o none, conseguimos separar bem as palavras. É claro que isto não funciona para vírgulas, ponto e vírgula, etc., porque não são espaços em branco. Mas pelo menos os espaços em branco conseguimos resolver todos assim. Então, o que vamos fazer aqui é usar o split para partir consecutivamente por vários separadores, e para isso vamos ter de partir primeiro por um, obtemos uma lista de strings, e depois vamos ter de partir cada uma dessas strings por outro, e por outro, e por outro, para ter uma lista cada vez maior. Então esse será o nosso algoritmo. Vamos partir o texto original por um separador, depois cada um dos fragmentos por outro, e assim por diante, até percorrer todos os separadores que queremos usar. O último separador pode ser o none, por exemplo, para tirar tudo o que for espaços, da maneira como vimos agora. E no fim, temos todos os fragmentos que correspondem a palavras, vamos contar o número de letras em cada um deles. Portanto, este será o algoritmo que nós vamos implementar agora. Vamos decompor isto em várias funções e então vamos pensar nas funções que precisamos. Precisamos de uma função que recebe uma lista de strings e parte todas as strings desta lista por um separador. Notem que nós vamos ter de fazer aqui várias coisas. Partir conjuntos de strings. Vamos ter de partir conjuntos de strings por conjuntos de separadores. Tentar fazer tudo ao mesmo tempo vai dar confusão. Então vamos decompor o problema fazendo uma coisa de cada vez. Por exemplo, um conjunto de strings, mas só um separador. Porque aí percebemos que basta aplicar o split a todas essas strings. Então é isso que vamos fazer aqui. Se nós tivermos esta função, que parte todas as strings desta lista pelo separador, que é o único, é só um separador, esta função que vai fazer é percorrer todas as strings e aplicar o mesmo split a todas elas. Se nós tivermos esta função, agora podemos chamá-la várias vezes para todos os separadores. E então já conseguimos resolver o outro problema, que é partir por vários separadores, simplesmente com um ciclo em que chamamos a função anterior uma vez para cada separador. Desta maneira, nós pegamos num problema complexo e vamos partindo em funções mais simples. E a ideia é que sempre que vocês têm de fazer muitas vezes uma coisa e depois vão ter de fazer isso muitas vezes para cada uma de várias coisas, então podem logo partir em várias funções. Tem a primeira que faz a primeira parte e depois chamam essa várias vezes. Depois de ter isto, se nós conseguimos partir o texto todo em palavras, vamos ter de contar qual é o comprimento de cada uma delas. Então vamos fazer aqui uma nova função que vai percorrer todas essas palavras e vai-nos dar a lista com as contagens. E aqui no final juntamos tudo, uma função que recebe o texto e nos dá os comprimentos das palavras no texto. Depois de termos este planeamento e temos uma ideia de como é que é o algoritmo, notem que não vale a pena estar a tentar implementar funções sem saberem bem o que é que elas fazem. Vocês têm de saber o que é que as funções recebem, o que é que vão fazer e o que é que vão devolver, e ter uma ideia de se elas vão encaixar no fim ou não. Portanto, esta é uma parte, é a parte mais difícil de programar. É perceber como desmanchar o problema e estruturar o vosso código. Depois de fazerem isto, vocês agora só precisam de implementar uma função de cada vez, sem estar a pensar no resto.
Portanto, para cada função, nós já sabemos o que é que ela tem que fazer, é só dizer ao Python como é que há de fazer isso. Então vamos começar por esta aqui, pela primeira, que é aquela que não depende de mais nenhuma. O que é que esta vai fazer? Recebe uma lista de palavras, ou uma lista de fragmentos de texto, e um separador. E tem de devolver uma lista com todos os fragmentos resultantes de partir todas aquelas palavras pelo separador. Vamos começar então por criar uma lista vazia, onde vamos pondo o resultado. E agora, para cada string na nossa lista de strings, vamos usar o split para partir pelo separador. O split vai nos dar uma lista de strings com tantas strings quanto resultar de partir pelo separador. Portanto, será o número de separadores que estiver lá mais uma string. Portanto, isto vai ser uma lista de strings. Quando nós fazemos o split, tem aqui o exemplo atrás. Se eu fizer o split deste texto, obtenho uma lista de strings. Então, para cada string da nossa lista, nós vamos obter uma lista de strings quando fazemos o split. Para acrescentar todas essas strings à nossa lista original, nós vamos usar o extend. E isto é importante. Se nós usássemos o append, esta lista do resultado ficava uma lista de listas de strings. E não é isso que nós queremos. Porque íamos acrescentando cada lista como um novo elemento. Portanto, não é isso que nos interessa fazer aqui, acrescentar a lista toda. Interessa-nos é acrescentar todas as strings resultantes do split. Portanto, vamos fazer isso. Vamos usar o extend e acrescentar todas essas strings. Podemos testar a nossa função. Vamos dar aqui uma lista de várias strings. Algumas têm vírgulas. E vamos separar pela vírgula. E podemos ver o resultado. Cada uma delas que tem vírgula foi partida. E com o extend foi usado para pôr todos esses fragmentos na nossa lista de resultados. Nós temos ali no resultado todas partidas. Portanto, mais uma vez, depois de implementar a função, testem para ver se está a funcionar adequadamente. Agora, Agora temos uma função que pega num pedaço grande de texto e vai partir por todos os separadores que nós dermos. E esta vai aproveitar a outra para fazer este split. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma lista com o nosso texto. Notem que esta nossa função está à espera de uma lista de strings. Se não lhe dermos uma lista de strings, ela vai correr mal. Esta lista de strings pode ser uma lista de uma só string, não precisa ter várias, mas tem de ser uma lista com pelo menos uma string. E é isso que nós vamos fazer aqui. Nesta vamos criar uma lista com o nosso texto todo como sendo o único elemento, é essa string. E esta vai receber também uma lista com todos os separadores que nós queremos usar. Então o que vai fazer é dar esta lista de strings à outra função para partir por um dos separadores. O resultado será uma nova lista de strings mais fragmentada. Vai guardar essa na mesma variável e agora vai chamar para o próximo separador. Portanto, o que estamos a fazer aqui é algo semelhante a isto, mas fazemos isto para um separador, obtemos uma lista de strings. E agora vamos pegar nesta lista de strings e parti-la outra vez com outro separador. E outro, e outro, e outro, até percorrer todos. Portanto, o que esta está a fazer é, para cada separador na lista de separadores, chama a função anterior, parte todas as strings desta lista por esse separador e guarda o resultado na mesma variável. Ou seja, vamos substituindo. Temos uma variável só com uma string inicialmente, ela é partida por um separador, ficamos com um número de strings, depois cada uma dessas é partida por outros, guardamos, e vamos fazendo isso até estar tudo fragmentado por todos os separadores. No final, devolvemos o resultado. Vamos agora testar, temos aqui texto, esta barra ao contrário dentro das strings em Python pode ser usada para incluir caracteres que normalmente não se vê e que não conseguimos incluir. Por exemplo, o barra T é o tab, o tabulador, o barra N é a mudança de linha, nós podemos incluir aqui. Então vamos partir esta string por vários separadores, o ponto, a vírgula e aquele none para partir pelo espaço em branco, como nós vimos anteriormente.
E o resultado que obtemos daqui é uma série de fragmentos, uma série de palavras desta string, que resulta de ir partindo em sequência por todos aqueles separadores, todos os fragmentos da string. Portanto, assim, nós já vimos que a nossa função está a funcionar. Então agora vamos fazer a função das contagens. Vai receber uma lista de palavras, uma lista de strings, e vai devolver uma lista com os comprimentos dessas strings. Esta é trivial de fazer, porque basta percorrer as palavras na lista de palavras e acrescentar à nossa lista o comprimento de cada palavra. Portanto, a lista que estamos a criar vai ter pela mesma ordem os comprimentos das palavras da original. E podemos testar, vamos dar aqui um conjunto de palavras e ver se ela nos dá o comprimento. Notem que a ideia é sempre a mesma. Fazemos cada função individualmente, vamos testando antes de encaixar no resto. Porque se não testarem e depois houver um erro quando já está tudo encaixado, é mais difícil descobrir onde é que o erro ocorre. E agora a função final. A função final vai simplesmente receber o texto. Os separadores é algo que está definido dentro da função, vamos usar sempre os mesmos, portanto são os sinais de pontuação e o espaço. E agora vamos partir o texto e devolver o comprimento das palavras. Portanto, esta função final basicamente o que faz é chamar as outras e encaixar os resultados. E agora podemos experimentar com o nosso texto. O nosso texto original era este parágrafo tirado da Wikipédia. Se nós passarmos isto para a nossa função, obtemos este resultado. Estes são os comprimentos das palavras todas por sequência que aparecem no texto. Já agora, só para lembrar, vocês devem criar os grupos nas práticas até dia 17 de abril, ainda falta tempo, mas vão tratando disso. E, resumindo, esta parte, o que vimos agora nesta segunda hora foi este ciclo for e como é que nós podemos aplicar um conjunto de instruções a cada elemento de qualquer objeto que seja iterável. Portanto, viram que o objeto iterável é aquele objeto capaz de fornecer elementos um de cada vez. Vimos também como podemos criar listas. Normalmente, quando nós precisamos de devolver um conjunto grande de valores como resultados, tipicamente vamos criar uma lista e acrescentando lá esses valores. E vimos a diferença entre o append e o extend. O append serve para acrescentarmos um objeto ao fim da lista. O extend serve para acrescentarmos todos os elementos de um conjunto ao fim da lista. E depois vimos alguns exemplos para processar strings. Eu recomendo que vocês leiam estes capítulos do livro, do Thinking Python. Notem que o capítulo 10 inclui algumas referências de passagem ao if, que é o que nós vamos ver para a semana, mas também não é assim muito e não faz muita confusão. Outra coisa que sugeria que vocês fizessem é tentar experimentar os exemplos das teóricas, porque vocês têm o código todo, e se há alguma parte que vocês não sabem porque é que está assim, ou se funciona de outra maneira, experimentem mesmo, alterem o código e vejam o que é que acontece para vos ajudar a perceber. Porque estas coisas percebem-se melhor se vocês quiserem mesmo praticarem, do que simplesmente só tentar ver em teoria. Dúvidas sobre esta parte?